subimos várias vezes, muitas pessoas armadas para fazer a vontade do inimigo. E eu certa vez estava no Pai-Herói, irmãos, eu andava armado, eu estava no Pai-Herói, eu e meu irmão que Cristo já levou, que descansa no Senhor. O meu irmão chamava Marcelo e nós estávamos ali no Pai-Herói andando armado. Eu gostava de andar com o revólver, com o cabo para trás, na cintura aqui atrás, nas costas. E eu estava na frente com o revólver nas costas. E o meu irmão estava atrás, engatilhando e desengatilhando o revólver. E certa hora ele engatilhou o revólver, o dedo escapou, o revólver disparou, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos que acompanham o canal Semeando Vida e sejam todos muito bem-vindos a mais um testemunho que vai edificar a sua vida. Meus irmãos, esse é o irmão Everton Marchioli que vai relatar o seu forte testemunho, onde podemos perceber que Deus guardou a sua vida lhe dando muitos livramentos até mesmo de morte, para que os planos de Deus se cumprissem em sua vida. Acompanhe esse testemunho até o final e compartilhe com o máximo de pessoas e deixe o seu like, assim você estará semeando vida com a gente. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho e selecione todas as notificações para você não perder nenhum testemunho que vai edificar muito a sua vida. E que Deus te abençoe. Irmãos, graça e paz, meu nome é Everton, estou aqui através do canal Semeando Vida para dar o meu testemunho daquilo que Deus tem feito em minha vida. E eu creio que o meu testemunho há de edificar muitas vidas, porque quando Deus ele quer, irmão, quando a gente quer e a gente dá lugar, Deus ele opera. A Bíblia fala no Salmo 37, versículo 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, irmãos, fica atento ao meu testemunho e tudo é para honra e glória do nome do Senhor Jesus, tá bom? Os irmãos já sabem que a gente tem um trabalho com dependentes químicos, dependentes de álcool, foi de onde Deus nos tirou, e eu sou diretor da casa de acolhimento, o Evangelho Fora das Quatro Paredes, que é um projeto do pastor Carlinhos, o pastor Carlos Joaquim. Então estamos junto com ele, com o pastor, junto com o Léo, com a Marli, nessa obra. Presta atenção, irmão, nesse testemunho. Eu creio que Deus vai falar com a tua vida. Amém? Como eu disse, meu nome é Everton. Eu venho de uma infância sofrida. Meu pai, ele era alcoólatra. E ele judiava da gente, ele batia na minha mãe, ele colocava a gente para fora de casa. A gente muitas das vezes dormia na rua, debaixo de chuva. A minha mãe saía para trabalhar de casa de família para sustentar a casa. E meu pai, ele catava os alimentos, jogava fora, ele pegava os alimentos e dava para as pessoas. Mas graças a Deus, meu pai hoje em dia ele serve a Deus, ele se arrependeu daquilo que ele fez, ele serve a Deus e ele está bem, porém está casado com outra pessoa. A minha mãe separou dele, eu tinha 12 anos de idade. Ele está casado com outra pessoa e hoje ele serve a Cristo. E o Everton, irmãos, ele começou a usar droga em 1996, com 14 anos de idade. O Everton, com 14 anos de idade, usou a primeira vez cocaína. Conheci um rapaz e ele usava cocaína e ele já estava há algum tempo virado, alguns dias virado, sem dormir. E ali ele me chamou para ir na casa dele. E eu fui para a casa dele. E chegando ali eu usei, a primeira vez eu tinha 14 anos de idade. Eu usei a primeira vez cocaína. E nesse dia, nós estávamos de dia, comecei a usar e usei até a noite. Depois, irmão, eu comecei a usar sozinho e não parei mais. Com 16 anos de idade, irmãos, eu me envolvi na criminalidade. Comecei a fazer alguns assaltos, comecei a roubar para poder usar droga, com 16 anos de idade. Falaram para minha mãe que eu não passaria dos 18 anos de idade. E ali, irmãos, eu com 16 anos de idade, praticando crimes, assaltos. A gente, da onde eu morava, na favela do Pai-Herói, tinha uns rapazes que era conhecido como justiceiro, rapazes a qual cobrava segurança nas casas. E eles não aceitavam roubo, nada dentro da favela. E ali, esses rapazes de onde eu morava, do Pai-Herói, eles entraram numa briga, numa treta com os rapazes do Parque São Bernardo, que também era justiceiro. Só que eles, do Pai-Herói, eles estavam andando com uns ladrões que queriam tomar o Parque São Bernardo para acabar com isso de justiceiro. E eu ali, vendo essa briga, vendo essa rixa, eu comecei a andar com eles para também subir no Parque São Bernardo para colocar o justiceiro do Parque São Bernardo
para ir embora, para a gente tomar aquele lugar. E ali nós subíamos no Parque São Bernardo várias vezes para trocar tiros, subíamos várias vezes, muitas pessoas armadas, para fazer a vontade do inimigo. E eu, certa vez, estava no Pairói, irmãos, eu andava armado, eu estava no Pairói, eu e meu irmão, que Cristo já levou, que descansa no Senhor. O meu irmão chamava Marcelo, e nós estávamos ali no Pairói andando armado. Eu gostava de andar com o revólver, com o cabo para trás, na cintura aqui atrás, nas costas. E eu estava na frente com o revólver nas costas. E o meu irmão estava atrás, engatilhando e desengatilhando o revólver. E certa hora ele engatilhou o revólver, o dedo escapou, o revólver disparou, irmãos. Pegou no cabo do revólver, a qual estava nas minhas costas. Ali eu já vejo um grande livramento da parte do Senhor. Porque se esse tiro pegasse nas minhas costas, eu estaria aleijado no dia de hoje. Só que, olhando pelo lado espiritual, irmãos, eu vejo o trabalhar de Deus. Eu vejo aqui comigo, assim, que Deus falou assim, ele não pode ficar aleijado, vou eu dar um livramento porque eu preciso dele para ir e vir para fazer a minha obra. Contanto que hoje eu estou aqui como diretor da Casa de Acolhimento Evangelho Fora das Quatro Paredes, que está situada aqui em Santa Isabel, e eu venho de São Bernardo para cá. Então creio eu que se eu tivesse ficado aleijado, não estaria fazendo essa obra. Então eu creio eu que, olhando pelo lado espiritual, que Deus olhou para mim e falou assim, meu filho, eu quero que tu marche. Eu não quero ver você numa cadeira de roda. E eu louvo a Deus por este livramento a qual o Senhor tem me dado. E ali acabou, irmão, quebrou o cabo do meu revólver. E aí foi passando os dias e nós nessa guerra com o pessoal lá de cima do Parque São Bernardo. E chegou um dia que os ladrões que estavam envolvidos com os caras do Pairói para tirar os caras do Parque São Bernardo, foi e matou um rapaz do Pairói. Matou um rapaz do Pairói, a qual eu andava. E nesse dia que mataram esse rapaz, eu estava num parquinho, num prezinho perto da minha casa, com uma pessoa a qual eu namorava. E ali eu estava com ela. Eu estava com 2 revólveres na cinta. E ali os rapazes subiu por mim e parou. O meu vulgo era alemão. Falou, e aí, alemão, você tá armado? Eu falei, tô. Eles falaram, você me empresta um revólver aí? Que a gente vai ali subir e conversar com fulano. E ali eu tirei um revólver, dei para eles e fiquei com o outro. E eles subiram e passou algum tempo, deram um monte de tiro. Eles mataram esse rapaz. Quando eu cheguei perto do corpo desse rapaz, o corpo dele estava pulando. E ali eu vejo mais uma vez o livramento de Deus para a minha vida. Porque a gente andava junto e nesse dia eu estava embaixo e ele estava na comunidade. E os rapazes subiu e tiraram a vida dele. E aí foi passando mais alguns dias, nós continuamos na guerra. E falavam sempre para minha mãe que eu não passaria dos 18 anos de idade. E chegou um dia, eu me lembro como se fosse hoje, dia 26 de setembro de 2000. Estava eu com essa pessoa que eu namorava, estava na casa da minha mãe, eu estava desarmado, fui para levar ela para ir embora. E nós descendo a comunidade, na avenida, na Rua dos Viana, tinha um ponto de ônibus. E ali, essa pessoa, ela conhecia um pessoal que era da igreja, uns irmãos que era da igreja. E nisso que nós estávamos passando na Rua dos Viana, esses irmãos estavam passando, parou e sentamos num ponto de ônibus e começamos a conversar, e eles pregando para mim, e eles pregando a Cristo para mim. E eu ali conversando com eles, na esquina tinha um bar, de repente eu olho assim pro bar, o rapaz está vindo atrás da moça que eu namorava com um revólver. Nisso que eu vi ele vindo com o revólver, eu empurrei ela. Nisso que eu empurrei ela, ele deu o primeiro tiro, irmãos. Ninguém sabe onde foi parar. Mas eu sei que a mão de Deus ali estava me protegendo mais uma vez. E nisso que eu virei para correr, acertaram 2 tiros. Eu tenho 2 tiros no braço, um nesse braço e outro nesse braço. Falaram para minha mãe que eu não passaria dos 18. Eu tinha 18 anos de idade. Tentaram tirar a minha vida. Mas como a Bíblia diz que o homem faz plano, mas a última palavra vem do Senhor. Mais uma vez o Senhor me livrou da morte. Louvado seja Deus. E ali eu corri, irmãos. Corri. E entrei dentro da casa de um irmão da igreja. Me escondi ali. E ali quando eu fui tirar minha blusa, o chumbo estava no meu braço. Eu tirei, liguei para minha irmã. A minha irmã foi me buscar, me levaram no pronto-socorro para ver se não tinha nenhuma bala dentro do corpo, mas graças a Deus o Senhor me livrou mais uma vez. E passando algum tempo, irmão,
eu vejo que quando Deus tem algo na vida de alguém, Ele permite algumas situações. E passando algum tempo, irmão, isso daí foi em setembro. Em fevereiro, no dia 8 de fevereiro, eu fiz um assalto num carro. Eu estou indo guardar o carro, eu trabalhava num desmanche, eu desmanchava o carro e vendia as peças. Eu fui, roubei um carro, estava indo para guardar o carro numa garagem igual nós tinha. Nisso que a gente estava indo guardar o carro, a polícia estava fazendo blitz na favela e aí parou o carro e aí deu como o carro não tinha sido roubado, só que o documento da vítima estava dentro do carro e ele estava pensando que era sequestro. E ali os policiais começaram a bater em nós, começaram a bater. E até que então, depois de uns 20 minutos, deu como o carro tinha sido produto de roubo. E ali eu fui preso, irmãos. Eu fui preso, mas eu vejo como um livramento de Deus para mim não morrer na rua. Porque Deus tem as suas maneiras de trabalhar. A Bíblia diz que aquilo que Deus faz hoje nós não entendemos, mas mais para frente a gente vamos entender. E eu louvo a Deus por Deus ter permitido eu passar pelo cárcere. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. E aí eu fui preso, eu fui para a comarca de São Bernardo do Campo. E entrando para dentro da comarca de São Bernardo do Campo, devido eu morar no Pai-Herói e andar com esse rapaz que eles mataram, falaram que eu também era justiceiro. E chegou lá dentro, teve aquele alvoroço, as pessoas querendo saber se é verdade, porque justiceiro na cadeia morre. E eu ali, Senhor, o que eu vou fazer agora? Tinha um rapaz que era conhecido meu que estava lá dentro. E ele falou, não, meu apelido era Alemão e Juninho. Ele falou, não, o Juninho não é justiceiro. O Juninho andava com os rapazes devido à guerra para tirar o justiceiro. E ali se acalmou, graças a Deus, mais uma vez, Deus dando livramento para minha vida, ali se acalmou. Só que esse rapaz, ele fugiu da cadeia de São Bernardo. E passando um mês, a cadeia de São Bernardo, ela fechou. E eu fui transferido para o Dakar 7, em Santo André. E chegando no Dakar 7 em Santo André, mais uma vez aquele alvoroço. Ó, o Juninho tá dentro do raio, o Juninho era do Pai-Herói, o Juninho andava com fulano, com ciclano. E esse rapaz que fugiu de São Bernardo, ele ligou lá dentro. Eu creio que Deus usando a vida dele, irmão, ele ligou lá dentro de onde eu estava no Dakar 7, na ala A, para os rapazes que tomavam conta da cadeia, para os faxina, e falou, não, o Juninho não é isso. O Juninho, ele se envolveu na guerra para tirar os rapazes. E graças a Deus, mais uma vez, Deus me deu o livramento. E ali eu fiquei no Dakar 7 por cerca de 10 meses e 20 dias. Eu lembro que na data de 20 de novembro, eu fui transferido para a colônia de Guarulhos, porque eu fui condenado 5 anos e 4 meses no regime semiaberto. Eu fiquei 10 meses e 20 dias no fechado e fui para a colônia de Guarulhos, a colônia Parada Neto. Chegando na colônia Parada Neto, irmãos, a gente se envolveu na faxina, que é que tomava conta da colônia. Chegando lá, tinham as pessoas de uma facção que era rival da facção da cadeia a qual eu estava. E chegando lá, a gente colocamos esses rapazes para pular, para eles ir embora, porque eles não poderiam ficar na cadeia. A gente chegou e tomou a colônia, porque eu estava numa colônia de uma facção e eles eram de outra facção. E ali eu coloquei eles para pular, nós colocamos eles para pular. E passando algum tempo, eu voltei para o fechado de novo. Eu estava no semiaberto, eu voltei para o fechado de novo. E aí pegaram eu da colônia José Parada Neto e colocaram eu no presídio José Parada Neto, que é da facção a qual eu coloquei os rapazes para pular. Colocaram eu lá no castigo. E eu lá no castigo, desceu os pilotos da cadeia para falar comigo. E bateram no guichê e falaram para mim assim, ó, você está sequestrado, você colocou os nossos irmãos para pular, você está sequestrado. Se morrer algum dos nossos irmãos, você vai morrer. Eu falei, meu Deus, tenha misericórdia da minha alma, tire eu daqui. E eu chamei o diretor e falei, Senhor, tire eu daqui dessa cadeia que os rapazes vão me matar. Ele falou, para onde você quer ir? Eu falei, qualquer cadeia que for do primeiro comando da capital pode me mandar, porque eu estava na cadeia deles. Aí ele foi e me mandaram para o Adriano Marrei. Chegando no Adriano Marrei, eu fiquei alguns dias na inclusão, a gente fica de observação, regime de observação, fiquei uns 10 dias de observação e fui para o raio 3. Chegando no raio 3, eles vieram conversar comigo e tal, e eu falei a situação para ele, para os caras da facção que estava dentro do raio. E ali eu fiquei bem visto por eles, porque eu tinha colocado pessoas de outra facção para ir embora e tomamos aquela colônia, e eu fiquei bem visto por eles. E ali começou o convite para entrar para a facção. E eu falei que eu não queria,
Tive convite em 2002 para entrar para a facção, eu falei que eu não queria. E ali eles começaram a falar, toda vez vinha, e aí, Juninho, como é que é? Encosta com nós, vamos colar com nós. Eu, não quero. E certa vez, irmão, eu fui para a capela, lá tinha uma capela, lá tinha os irmãos da igreja, eu fui para a capela para o culto. E o pastor que estava dirigindo essa igreja, ele era conhecido meu da rua. E ali eu fui para o culto e ali Deus falou comigo tremendamente, irmãos. E ali eu aceitei a Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Lembra que eu falei para vocês que eu louvava a Deus por Deus ter permitido que eu fosse preso? Porque foi dentro do cárcere, irmão, que eu conheci a Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. E ali eu aceitei a Cristo e fui morar na cela evangélica. Fui morar na cela evangélica com os irmãos, até mesmo com esse pastor que estava dirigindo a igreja que eu conhecia da rua. E ali em fevereiro de 2000, isso foi em fevereiro de 2002, quando foi em agosto de 2002, eu me lembro como se fosse hoje, eu tenho as fotos do meu batismo, eu desci as águas dentro do presídio Adriano Marrei. Em agosto de 2002, eu me batizei a Cristo, desci as águas e ali fiquei servindo a Cristo no Adriano Marrei. Fiquei no Adriano Marrei por volta de 2 anos e 10 meses. Eu me lembro que em novembro de 2004 eu fui transferido para a penitenciária 1 de Reginópolis. Fomos inaugurar a penitenciária. Inauguramos a penitenciária 1 de Reginópolis. Cheguei lá em novembro de 2004. E quando foi em fevereiro de 2005, eu ganhei a minha liberdade. Fui para a rua. Louvado seja Deus, ganhei a minha liberdade, fui para a rua. E chegando na rua, na onde eu morava, quando você fica muito tempo preso, você sai meio assustado, e eu saí meio assustado, tal. E ali, servindo a Cristo, fui para uma igreja. E ali eu conheci uma pessoa a qual eu já conhecia, mas a gente teve um relacionamento, casamos, e ali servindo a Cristo nesta igreja, de 2005 até 2009. Fui presidente da mocidade, e ali estava com essa pessoa. Em 2007, Deus me abençoou com a minha filha, que é o amor da minha vida. E ali fiquei na igreja até 2009. Em 2009 eu me afastei de novo dos caminhos do Senhor. Aí comecei a usar droga, e aí comecei a aprontar tudo de novo. Voltando um pouco atrás, irmão, em 2005, quando eu saí do presídio, eu fui para onde eu morava. Em 2006, Deus abriu uma porta de emprego para mim numa empresa. E essa empresa, a dona da empresa sabia que eu tinha ficado preso, para você ver como que Deus é, irmãos. Que Deus tocou no coração dela, que ela me deu até uma carta para levar para o juiz para tirar os documentos. Porque quando você deve para a justiça, você não pode tirar o CPF e não pode tirar o título de eleitor. E essa dona da empresa, ela deu um emprego para mim, deu uma carta para mim, e eu comecei a trabalhar em 2006 nessa empresa. E aí eu casei, eu tive minha filha em 2007, o amor da minha vida. E em 2009 eu me afastei dos caminhos do Senhor mais uma vez. Me afastei dos caminhos do Senhor. Aí comecei a usar droga, estava afastado dessa empresa por causa do uso da droga, estava recebendo pelo INSS. E comecei a aprontar de novo, a mexer nas coisas dos outros. E aí, quando chegou em 2010, eu me lembro como se fosse hoje, dia 28 de dezembro de 2010, fui fazer um assalto de uma carga de bebida e não deu certo, e eu corri para uma comunidade, estava eu e mais um rapaz, e eu corri para uma comunidade. E ali eu falei, já que não deu certo, eu vou entrar ali e pegar uma droga. Peguei uma cocaína e cheguei a cheirar ainda, dei um tiro, como na gíria, dei um tiro. E tô saindo da comunidade, o rapaz que estava junto comigo, ele estava a uns 500 metros longe de mim, que eu entrei para pegar a droga, ele ficou esperando. E nisso que eu estava saindo, a polícia veio, me abordou e falou, teve um assalto ali, as características do acusado parecem com você. E ali eu já comecei a falar, meu Deus, eu vou voltar preso de novo. E o policial falou para mim, você vai ficar aqui, a vítima tá vindo aí,
E se for você mesmo, você vai preso. Agora, se não for você, a gente te libera. Eu falei, tá bom. E aí eu tô ali, aí demorou uns 20 minutos, chegou uma viatura, ficou uns 300 metros longe de mim. E aí o policial veio e falou, a vítima falou que é você, você vai preso. Aí já colocou de joelho, já me algemou, já começou a me dar umas porradas. E jogou eu na viatura, eu falei, meu Deus, eu vou passar por isso tudo de novo. Só que é aquilo, irmãos, o que você planta, você colhe. Deus, ele é justo. Não adianta você plantar melancia e querer colher banana. Isso é mentira. Deus, ele é justo. Ele perdoa, mas a consequência do pecado a gente tem que pagar. E ali eu fui preso mais uma vez, no dia 28 de dezembro de 2010. E ali eu fui preso, fui para o CDP de São Bernardo. E ali fiquei no CDP de São Bernardo por algum tempo. E eu me lembro que a minha filha ia me visitar e ali eu não estava na igreja, estava afastado ainda. Estava ali na cadeia, estava ali aprontando, usando droga. E aí eu me lembro que certa vez a mãe da minha filha chegou com a minha filha lá e falou para mim assim, ó, não vai dar mais, eu não quero mais essa vida para mim, eu não vou vir mais te visitar. E eu falei, tá bom, ninguém é de ninguém, eu não posso forçar você a nada. E ali eu vi a minha filha tinha 3 anos de idade, peguei minha filha, abracei, fiquei com ela na visita. E aí acabou a visita, dei um beijo na minha filha, um abraço da minha filha, sabendo que eu ia ficar um tempo sem ver a minha filha. E passando mais alguns dias ali no presídio, ali no CDP de São Bernardo, aconteceu algo ali no CDP de São Bernardo, que daí eu fui transferido de trânsito para Pinheiros. Eu fiquei em trânsito em Pinheiros, que de Pinheiros eu ia ser transferido para Presidente Venceslau, onde o pessoal fala castigo. E ali eu fiquei de trânsito ali em Pinheiros por uns 15, 20 dias. E aí no dia do meu aniversário, dia 24 de maio, cantou a audiência para mim no fórum. Eu já tinha ido em 4 audiências, a vítima não tinha ido em nenhuma e a juíza não tinha me liberado. Só que eu vejo como um trabalhar de Deus na minha vida. Foi como eu falei, Deus sabe trabalhar, irmãos. Tudo tem o tempo certo. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 3, que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Louvado seja Deus. E eu vejo o trabalhar de Deus na minha vida. E ali no dia do meu aniversário, dia 24 de maio de 2012, cantou o fórum, saí de Pinheiros e fui para o fórum. E a juíza ali quis me ouvir. E cheguei no fórum de São Bernardo, estava as minhas testemunhas sentadas, o meu advogado, e eu cheguei, entrei na sala. A juíza falou, senhor Everton, você tem algo para falar? Eu falei, tenho. Ela falou, o que aconteceu? E ali, irmãos, eu menti, porque eu tinha tentado fazer o assalto. E eu falei para a juíza, falei, ó, senhora meritíssima, não foi eu que fiz esse assalto. Eu estava andando na rua e de costume, e a polícia me abordou e como eu tenho passagem, a polícia está me forjando. Eu trabalho, a senhora está vendo aí minha carteira assinada, eu trabalho, estava afastado, mas eu trabalho, não foi eu, mas como eu tenho passagem, eles me forjaram. Falei isso, a juiz falou, tem mais alguma coisa para falar? Eu falei, não. E aí ela falou, está encerrada a audiência, mais uma vez a vítima não foi. E ali eu chamei o advogado e falei para o advogado, e aí doutor, eu não vou sair? Ele falou, você não vai sair, Everton. Eu falei, doutor, mas já é a 5ª audiência, a vítima não veio, não tem vítima e eu não vou embora. Ele falou assim, a juíza não te liberou. Eu falei, doutor, não tem como o senhor me tirar de eu ir de castigo para Presidente Venceslau? Ele falou, não tem, Everton, você vai ter que ir para Presidente Venceslau. Para quem não sabe, irmão, Presidente Venceslau é uma cadeia muito temida por todos que está preso. E ali é uma cadeia de castigo, lá você fica de castigo. E ali eu falei, não tem como, doutor. Ele falou, não tem como, Everton, você vai para Presidente Venceslau. E ali eu voltei para Pinheiros com o coração aquebrantado, coração duro, chorando. Falei, vou ter que ir para Presidente Venceslau. Mas é aquilo, irmão, que eu falei, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Deus, ele perdoa, mas nós temos que pagar preço. E ali fiquei em Pinheiros por mais alguns dias, aí cantou a transferência para ir para Presidente Venceslau. Eu lembro que a gente saímos de Pinheiros, era 9 horas da manhã,
Entramos só de cueca dentro do caminhão que fala bonde, só de cueca algemado. Eles colocaram um galãozinho de 5 litros dentro do caminhão para a gente beber se a gente tivesse sede. E ali saímos por volta de 9 horas da manhã de Pinheiros, sentido Presidente Venceslau. E eu lembro que estava um calor tremendo e nós dentro daquele caminhão sufocado, quase morrendo. Ali a água esquentou, pessoas passando mal, vomitando. E eles pararam o caminhão para almoçar e nós ficamos debaixo do sol, irmão. É horrível, irmão, horrível, uma coisa horrível. E ali eu estava ali dentro daquele caminhão e fiquei ali, e eles pararam para almoçar e depois voltaram a andar de novo. Eu sei que nós chegamos em Presidente Venceslau, era 11 horas da noite. Entramos no caminhão por volta de 9 horas da manhã e chegamos em Presidente Venceslau cerca de 11 horas da noite. E quando chegamos em Presidente Venceslau, todo pessoas que tá presa sabe, que já passou preso sabe que lá é uma cadeia temida, que é uma cadeia de castigo. E quando chegamos lá, quando nós fomos descer do bonde, que fala bonde, os funcionários já de cano de ferro já começam a bater, já deu umas canadas de ferro, já começou a xingar nós de Satanás. Aqui, Satanás, não é São Bernardino onde você estava, não. Aqui é diferente, já deu umas canadas de ferro. E ficamos ali de cueca e eles deram pra gente uma coberta, um jaleco, uma calça, um prestobarba, uma colher, uma caneca, uma escova de dente, uma pasta de dente. E aí mandou a gente ir pro raio, levou a gente até o raio. E chegando lá no raio, a gente ficamos em 3 pessoas dentro da cela, uma celinha pequena, onde tinha uma cama de concreto, tinha uma torneira e tinha uma mesa de concreto com um banquinho. E ali trancou a gente, eu fiquei trancado dentro dessa cela por 35 dias, irmãos, por 35 dias. Ali é uma cadeia de castigo a qual você não sai para nada, você fica trancado. E eu fiquei trancado dentro dessa cela por 35 dias. E ali, no decorrer dos dias, para a gente tomar banho, a gente tinha que tomar banho agachado na torneira que não tinha chuveiro. E a água lá é gelada, irmãos. E ali foi passando os dias, a alimentação lá é só a misericórdia de Deus. Chegou o dia de eu abrir a Marmitex e a Marmitex está azeda. E a gente tinha que olhar dentro da Marmitex para ver se não tinha vidro, para ver se não tinha nada, porque quem fazia a alimentação era a oposição da facção do primeiro comando da capital. Então eles colocavam vidro, eles sujavam a alimentação. Então a gente tinha que olhar para ver se não tinha nada para a gente comer. E chegou o dia de abrir ali e tá com cheiro de azedo. Mas ter que comer porque não tinha outra opção. Mas é aquilo que eu vou retornar a falar. Tudo que você planta, você colhe. E ali eu estava colhendo o fruto a qual eu tinha plantado no passado. E eu me lembro que lá tinha um pastor que estava lá também, presidiário. E era assim, depois que passava a alimentação de 6 horas da tarde, que era janta, acabou, todo mundo se alimentou, ele fazia o culto. E ali a gente louvava o nome do Senhor, e ali ele trazia uma palavra de conforto para o nosso coração. Porque independente do lugar, irmão, que a gente se encontra, independente da situação na onde a gente se encontra, o hino de louvor ao Senhor, ele entra no coração, ele penetra no coração, e ali a gente consegue sentir a paz ao qual o mundo não pode dar. E ali a gente, ali dentro daquela cela trancado, mas ouvindo e louvando a Deus, irmãos, coisa linda. Para quem não sabe, irmão, quando a pessoa vai pregar o evangelho dentro da cadeia, todos que estão lá têm reverência à palavra de Deus. E ali a gente ficava quieto, e esse irmão pregando e louvando, e ali eu chorava, sentindo ali Deus ali naquele lugar. A Bíblia diz que não onde há 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Independente do lugar, muitos podem até criticar que era um presídio. Sim, era um presídio, mas a Bíblia também diz que na onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu creio que a graça de Deus estava naquele lugar. Eu estou aqui testemunhando, irmão, eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou aqui todo arrepiado, sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. E ali, irmãos, nós sentimos a presença de Deus. E ali eu fiquei por 35 dias. E saindo dali eu fui para uma cadeia no interior de São Paulo. Eu fui para um presídio no interior de São Paulo. Fiquei 35 dias,
fui desinternado e fui ali para uma penitenciária no interior de São Paulo. E cheguei e fiquei nessa penitenciária por volta de mais ou menos mais um mês. Depois que eu saí de Presidente Venceslau, eu fui para essa penitenciária e fiquei mais ou menos um mês. E ali, certa vez, eu estava deitado na cama. Muitos falam a burra, muitos falam jega, gaiada. Mas eu estava ali deitado na cama, ali, assistindo uma televisão. E o funcionário daquela penitenciária chegou. E lá eles não chamam por nome, porque a gente tem uma matrícula quando a gente é preso. E a gente vai para o sistema penitenciário, a gente tem uma matrícula. E o funcionário chegou ali e falou assim, ó, matrícula 222-287. Eu falei, sou eu, senhor. Ele falou, como é seu nome? Eu falei, Everton Júlio Marchioli. Ele falou, como é o nome do seu pai? Eu falei, Benedito Marchioli. Como é o nome da sua mãe? Eu falei, Maria do Carmo Marchioli. Ele falou, você mora na onde? Eu falei, eu moro em São Bernardo, senhor. Ele falou assim, arruma suas coisas que você está indo embora. Eu falei, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mesmo desviado, irmão, naquele momento, eu glorifiquei e exaltei o nome do Senhor, porque eu sabia que era a mão de Deus mais uma vez trabalhando ao meu favor. E ali eu saí, e ali eu entrei em contato com a minha irmã e falei para ela assim, ó, eu tô indo embora, eu ganhei minha liberdade, eu vou chegar por volta de 11 horas da manhã, no dia 20 de julho, eu saí no dia 19 de julho da penitenciária, falei para ela, vou chegar aí amanhã, no dia 20 de julho, umas 11 horas da manhã, no Prefeito Saladino em Santo André. E a minha irmã pegou a minha filha e levou no dia seguinte para ir me buscar, né, lá na rodoviária, lá no terminal. E aí quando o ônibus encostou no terminal, que eu olhei a minha filha, a lágrima começou a descer, irmão. Eu fiquei um ano sem ver a minha filha, mais ou menos um ano e pouco sem ver a minha filha. E ali quando eu olhei para minha filha, a lágrima começou a descer. Aí quando eu comecei a descer do ônibus, a minha irmã falou, quem é aquele que está descendo do ônibus? A minha filha não conheceu. Aí a minha irmã falou assim, é seu pai. Aí quando ela falou assim, é seu pai, minha filha veio e me deu um abraço, irmão, aquele abraço gostoso. Eu comecei a abraçar ela, comecei a chorar ali e falei, obrigado, Senhor, por o Senhor ter me abençoado mais uma vez. E ali comecei a abraçar minha filha, a chorar, a minha irmã me abraçar, a chorar. E começamos ali a se alegrar porque o Senhor mais uma vez tinha me livrado da cadeia. E ali eu fui para a casa da minha irmã e ali, irmãos, começou a rotina de novo. Eu fui, arrumei outro emprego, porque aquele emprego que eu tinha arrumado em 2006, devido a eu ter ido preso, eu fui mandado embora. E ali eu arrumei outro emprego, irmãos, e comecei a trabalhar, mas não parei com a droga, comecei a trabalhar e estava usando droga. E aí foi, irmãos, que em 2014 eu conheci a minha esposa, que hoje eu tô com ela. A minha esposa, ela tem sido uma bênção na minha vida. Eu louvo a Deus primeiramente, depois eu agradeço muito a Deus pela vida da minha esposa. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a casa, a tola destrói. E se hoje, irmãos, eu estou do jeito que eu estou, se hoje eu estou bem espiritualmente, se hoje eu estou conquistando os meus objetivos, se hoje eu sou diretor, né, da casa Evangelho Fora das Quatro Paredes, a Bíblia fala, irmão, que a mulher sábia, ela edifica a casa. E metade do meu ministério, irmão, é minha esposa, porque se não fosse ela, eu tenho certeza que eu não estava aqui. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Te amo, viu, nega? O nome da minha esposa é Vânia. E conheci ela. Só que eu conheci ela, comecei a namorar com ela, fui morar com ela, mas usando droga. Não tinha parado de usar droga. E eu lembro que eu fui mandado embora mais uma vez de um emprego que eu trabalhava, de montador de móveis. E ela sempre me ajudando, sempre me ajudando. E eu lembro que eu comecei a vender as coisas de dentro de casa para usar droga. Eu comecei a tirar as coisas de dentro de casa para usar droga. E eu lembro que eu arrumei um serviço numa lavanderia. E eu fui trabalhar nessa lavanderia. Só que eu fui trabalhar nessa lavanderia e continuei usando droga. Eu trabalhei nessa lavanderia por um ano. E aí eu me afastei e me internei numa clínica. Me internei numa clínica na cidade de Suzano, Ribeirão Pires, Suzano. Fiquei poucos dias nessa clínica e saí, por alguns motivos. E saí e continuei usando droga. Passou um pouco, eu me internei de novo numa clínica que é
lá em Mauá, uma clínica em Mauá. Eu me internei lá nessa clínica. E eu lembro que eu dei entrada no INSS e quando eu estava nessa clínica, o INSS me deu 6 meses para me ficar afastado, para me tratar. E eu lembro que eu fiquei 1 mês e pouco e me saí dessa clínica também. E continuei usando droga. E ali usando droga, irmãos, e vendendo as minhas coisas para usar droga. E chegando no fundo do poço, cheguei até a tomar acetona dentro de casa, tomava perfume. E eu passava no psiquiatra, ele passava o clonazepam para me tomar. Para quem não sabe, o clonazepam é mais forte do que o diazepam. E ali eu levava minha esposa sempre trabalhadora, eu levava minha esposa no ponto de ônibus 5 horas da manhã para ela pegar o ônibus para ir trabalhar. E ali quando eu deixava ela, que ela entrava no ônibus, eu já descia, já ia para a biqueira pregar droga e ficava usando droga. E aí eu ficava usando droga e aí quando acabava o dinheiro eu saía, vendia minhas coisas, eu pedia dinheiro para os outros para usar droga, eu manipulava as pessoas para as pessoas me dar dinheiro para usar droga. Eu lembro que uma vez eu cheguei na igreja católica e falei assim, eu fui levar minha filha no médico e o meu carro acabou a gasolina. Tem como vocês me arrumar um dinheiro para pôr gasolina? Eu deixo o meu RG com vocês. E ali eles fizeram uma oferta ali, me deram R$50. E dali eu saí e fui usar droga. Eu manipulava as pessoas para usar droga. Eu vendia minhas coisas, manipulava as pessoas, pedia dinheiro e eu bebia muito. E aí eu ficava usando droga, e aí quando dava o horário da minha esposa chegar do serviço, o que eu fazia? Eu bebia o remédio, ia no bar e bebia álcool por cima do remédio. Eu cheguei num estado, irmão, que só Deus para ter misericórdia. E eu me lembro, irmãos, que no dia 28 de setembro, alguns dias atrás eu falei para minha esposa, eu vou me internar. Ela falou, você não vai? Eu falei, eu vou me internar. Ela falou, você não vai? Eu falei, eu vou. Eu lembro que no dia 28 de setembro de 2019, num sábado, eu fui para uma clínica. De manhã eu deixei minha esposa no ponto de ônibus, ela entrou no ônibus, ela deixou R$20 comigo. Desci, peguei 4 cocaínas, 4 pinos de 5. E ali usei 2 pinos e fiquei com 2. E eu ia para essa clínica, eu falei, eu vou para a clínica. E nisso quem ia me levar era meu sobrinho. O meu sobrinho ia me levar. E aí ele veio com o carro, eu tinha usado já 2 pinos de 5, estava com 2 no bolso. Ele veio com o carro, eu entrei no carro, eu falei que eu estava disposto a ir, mas eu quis usar droga ainda antes de ir. E ali ele me pôs no carro e me levou, ele parou no posto de gasolina para abastecer, eu fui no banheiro, usei mais 1 pino de cocaína. E chegou na clínica, eu fui lá embaixo na clínica, tinha um pesqueiro lá, tinha um rio, eu fui lá e usei o último pino e joguei fora. E ali eu fiquei nessa clínica. Dia 28 de setembro, num sábado, eu entrei nessa clínica. E eu me lembro que eu conheci o Leonardo, que é o coordenador e diretor aqui junto com nós, da Casa Evangelho Fora das 4 Paredes. Eu conheci o Leonardo e ali eu peguei uma amizade com ele. E ali os meninos falaram assim, tem um pastor que vem aí pregar aí, o pastor é bênção. Eu falei, quem é? Eles falaram, o pastor Carlinhos. Eu já seguia o pastor Carlinhos nas redes sociais, eu já vi o trabalho dele no Facebook. E ali o pastor Carlinhos foi ali, o pastor Carlos Joaquim, conhecido como pastor Carlinhos, foi ali pregar o evangelho para nós, fazer o trabalho que ele sempre fez. E ali eu conheci ele. E aí eu lembro que eu cheguei no Leonardo, quando eu conheci o pastor Carlinhos, falei, Leonardo, quando eu sair daqui, eu vou começar a andar com o pastor Carlinhos. Eu falei assim, a gente tem que se espelhar, Leonardo, em quem está de pé. A gente tem que andar com quem vai nos ajudar. E ali eu falei pro Leonardo, pode ter certeza que eu tô te falando, eu nunca mais vou usar droga na minha vida. Você vai ver, tudo aquilo que eu perdi, eu vou reconstituir de novo. Louvado seja Deus. E ali eu fiquei 2 meses nessa clínica, não chegou nem a 2 meses, que eu entrei dia 28 de setembro. Quando foi dia 28 de novembro, o INSS me deu alta, eu tive que me apresentar na empresa que eu trabalhava. E ali eu saí no dia 20 de novembro, eu fiquei 1 mês e pouco, 2 meses quase, nessa clínica. Conheci o Leonardo, o pastor Carlos Joaquim, e aí peguei o contato do pastor Carlos Joaquim e saí. Nisso que eu saí, eu já mandei mensagem para ele. Falei, pastor, eu saí, eu tive que sair, vou me apresentar na empresa, mas eu quero andar com o senhor, eu quero fazer obra com o senhor. Ele falou, Everton,
A hora que você quiser, não onde eu for, que você quiser ir, eu te levo. Eu louvo a Deus aí pela vida do pastor Carlinhos, que acreditou, né, no meu ministério, me deu uma oportunidade e hoje junto com ele aí estamos caminhando. Louvado seja Deus, viu, pastor? E ali eu comecei a andar com o pastor Carlinhos. E aí a gente visitava várias clínicas de recuperações. E aí eu ligava, o pastor falava para mim: Everton, ó, eu vou passar lá no terminal Ferrazópolis, em São Bernardo, tal hora, te pego lá. Eu pegava o ônibus, pegava a minha Bíblia, ia pro terminal Ferrazópolis e ali ia fazer a obra com ele. E aí foi várias vezes isso, várias vezes desse jeito. Ia e voltava com ele, ele me deixava no terminal Ferrazópolis e eu vim embora. E aí eu lembro que chegou um dia que nós estávamos conversando, eu falei: pastor, o senhor vai dar uma clínica, Deus vai dar uma clínica pro senhor. E eu creio que a gente vai trabalhar junto. Louvado seja Deus. E aí, irmãos, passou alguns dias, o pastor Carlinhos falou: ó, tô querendo abrir uma clínica aí, Everton. Aí chamou o Leonardo, e aí nós começamos a conversar. E aí eu me lembro que nós fomos para uma reunião, né, para abrir essa casa de recuperação. Nós fomos para uma reunião, foi lá em Poá, junto com o pastor Sandro, a pastora Camila, junto com a Amanda, que é a tesoureira da casa, eu, o Léo e o pastor Carlinhos. E ali fizemos uma reunião para abrir essa casa. A gente estava procurando uma chácara lá em São Bernardo e nós fomos ver uma. E nós fomos ver uma que estava bem acabada, irmãos, bem acabada mesmo. Mas só que Deus, a gente sabe que Deus, ele tem o melhor para nossas vidas. Né? Deus, ele tem aquilo, tem o melhor, aquilo que a gente imagina. O que Deus tem para nós é muito melhor do que aquilo que a gente imagina. E aí eu lembro que nós fizemos uma reunião, fomos lá ver a chácara lá em São Bernardo, não deu certo. E aí passou um tempo, o pastor conseguiu essa chácara que hoje nós estamos aqui, o pastor veio para cá. E aí conseguiu, enfim, conseguiu alugar esta casa aqui. E eu lembro que eu me apresentei na empresa e pedi a conta, porque eu falei que eu não queria trabalhar mais lá. Eu pedi a conta. E eu lembro que eu pedi a conta em dezembro e quando foi em fevereiro eu consegui outro emprego. Deus me abriu outra porta de emprego. E aí o pastor Carlinhos abriu essa clínica aqui e eu lembro que eu vinha de ônibus. Eu cheguei a vir de ônibus aqui, irmãos. Eu cheguei a vir de ônibus, eu e minha esposa. Trabalhamos no sábado o dia todo, a minha esposa é cozinheira, trabalhou o dia todo de pé. E eu lembro que chegou um sábado que eu falei: vamos para lá? Ela falou: vamos. E eu tinha arrumado algumas doações, irmãos. E eu lembro que eu vim com um monte de sacola, eu e minha esposa trabalhamos o sábado todo, pegamos um Uber, pagamos R$70 até a Armênia. Da Armênia nós pegamos o ônibus, descemos lá na rodovia Dutra e viemos de a pé até a casa. E essa foi a última vez, irmãos, que eu vim de pé. Ou que eu vim de carona, porque depois desse dia eu creio que Deus olhou para mim e falou assim: o meu filho está se esforçando, o meu filho merece um carro. E irmãos, eu consegui comprar um carro, glória a Deus, trabalhando eu e minha esposa, né, eu comprei um carro e nós estamos hoje aqui fazendo a obra de Deus, irmãos, fazendo a obra de Deus. Irmãos, eu quero dizer para você que a Bíblia diz, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 1, 27, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas que não são deste mundo para confundir aquelas que são. Por que eu estou falando isso para você? Porque, irmãos, é só Deus para fazer o que Ele fez na minha vida. Tirar eu do mundo da criminalidade, tirar eu do mundo das drogas e agora colocar como diretor de uma casa de recuperação. Como é que pode, irmão? Pelos olhos humanos, irmão, não tem condições um ex-usuário de droga tomar conta de umas pessoas a qual necessita de ajuda. Mas Deus, irmão, Ele é aquele, irmão. Ele é aquele, como eu falei no começo, Salmo 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E hoje, irmãos, nós estamos juntos com o pastor Carlinhos, o pastor Carlinhos, o Leonardo, a Marli e a Amanda, minha esposa também, a família do pastor Carlinhos, a mãe, o pai. Nós estamos nessa obra, empenhados nessa obra. Então, irmãos, creia, se Deus prometeu, irmão, Ele há de cumprir. Ele há de cumprir, porque fiel é aquele que te prometeu. Louvado seja Deus. Irmãos, muitas das vezes você fala assim: mas Deus prometeu e não aconteceu ainda. Mas será que é o tempo? Será que é o momento?
Irmão, para chegar onde nós estamos aqui, irmãos, nós batalhamos, nós oramos, nós buscamos, nós pagamos o preço para chegar até aqui. Não é de qualquer maneira, irmãos. Então eu quero dizer para você, irmãos, ainda há esperança para a tua vida. Louvado seja Deus. A Bíblia diz lá em Jó, se não me falha a memória, no capítulo 7, versículo 14, que ainda há esperança para a árvore cortada. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero te dizer que há esperança. O mesmo Deus que fez o que fez na minha vida, Ele é fiel para fazer até mais na sua vida. Mas basta a gente tomar uma posição e falar, Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Fica com esse versículo, irmão. Capítulo 37 de Salmo, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém, irmãos? Assim eu vou encerrando o meu testemunho e eu quero agradecer, novamente aí os irmãos do canal Semeando Vida, tá bom, irmãos? E eu creio que este canal está alcançando vidas e eu creio que muitas vidas serão libertas, muitas vidas serão transformadas através deste canal e através do nosso testemunho. Tá bom, irmão? Fica aqui o meu agradecimento a todos os irmãos aí do canal Semeando Vida. E você que vai ver esse testemunho aí, curta esse canal e siga esse canal, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.